Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 621. Uma antiga floresta de pinheiros gigantes imponentes que se estendiam até o céu, vegetação rasteira selvagem e vulcões que pareciam prontos para entrar em erupção a qualquer momento. Pterossauros voavam alto, suas asas enormes cortando o ar enquanto gritos agudos ecoavam pela ilha. À distância, enormes triceratops pastavam, com seus crânios grossos e chifrudos, robustos e assustadores. Darren chegou a avistar uma fera imponente que lembrava um tiranossauro, dilacerando violentamente um braquiossauro. Sangue e carne podre pingavam de seus dentes afiados. Esta era a ilha pré-histórica Pequeno Jardim. Graças ao seu terreno e clima únicos, a ilha preservou um ambiente que parece ter saído de um passado antigo. Este é definitivamente o lugar. No momento em que viu os dinossauros, Darren soube que não tinha vindo ao lugar errado. Ele imediatamente ativou seu Haki de observação. Impulsionada pela detecção eletromagnética da Jiki-Jiki no Mi, sua percepção se expandiu como uma vasta cúpula transparente centrada em sua posição. Em um instante engolfou toda a ilha. Encontrei você. Um leve sorriso surgiu no canto dos seus lábios. Dentro do alcance de seu Haki de observação, Darren rapidamente localizou duas enormes forças vitais adormecidas nas profundezas da ilha. Mas quando ele estava se preparando para se mover, um vulcão no centro da ilha de repente rugiu e emitiu um zumbido profundo. Uma onda de fumaça branca e espessa explodiu da cratera, e o ar escaldante lançou um brilho vermelho ameaçador no céu. O vulcão estava prestes a entrar em erupção. Bum! Um jato de lava derretida disparou em direção ao céu como uma fonte, irrompendo da enorme cratera em uma coluna flamejante de vermelho, caindo em cascata pelo céu como uma cachoeira infernal. Darren sentiu um tremor perturbador percorrer o chão sob seus pés e franziu a testa. Mesmo àquela distância, o calor escaldante da erupção era palpável. A vegetação perto da cratera já estava em chamas sob a onda derretida, dando início a um incêndio florestal devastador. Uma espessa fumaça preta cobria o céu. Nesse momento, duas risadas estrondosas ecoaram das profundezas da ilha. Como estrondos de trovão, o som ecoou pelas árvores, sacudindo a floresta e forçando os troncos a se curvarem sob a pressão. Jagagaga! É hora do nosso duelo de novo. Uma figura imponente surgiu da selva, como uma montanha surgindo da terra, projetando uma sombra enorme sobre a terra. Árvores estalaram sob o peso de seu despertar, incapazes de suportar a força de seus membros. O guerreiro gigante de mais de 20 metros de altura soltou uma gargalhada estrondosa, uma das mãos segurando uma espada larga desgastada pelo tempo, a outra segurando um escudo redondo rachado. As ondas sonoras se espalharam, provocando fortes rajadas de vento. Ele usava um capacete de ferro com proteção facial, uma capa azul escura esvoaçando sobre os ombros. Por baixo, uma armadura de guerreiro, uma proteção branca forrada de pele e calças marrons. O mais impressionante de tudo era a longa barba que o fazia parecer uma versão gigante de Guan Yu, imponente e valente. Um guerreiro Elbaf e um dos capitães da tripulação dos piratas gigantes Ogro Azul Dorre. Kabababa. É isso mesmo, a sede do meu machado de batalha não pode mais ser contida. Logo atrás dele, outra figura enorme surgiu na selva, destruindo árvores enquanto permanecia de pé. Sua estrutura era quase idêntica à de Dorre, os dois parecendo montanhas gêmeas de longe. Este gigante usava um capacete de ferro com chifres, uma espessa barba amarela e ostentava o mesmo manto azul escuro. Suas sobrancelhas eram grossas, seus olhos arregalados e ferozes. Ele parecia um Zanfei gigante. Mais corpulento que Dorre, ele tinha uma presença visual mais imponente. Em cada mão, empunhava um machado de batalha e um escudo igualmente antigos. Outro guerreiro Elbaf e co-capitão dos piratas guerreiros gigantes, Ogro Vermelho Broge. Outrora temíveis capitães que abalaram o mundo sob o nome de piratas guerreiros gigantes. Esses dois permaneceram presos na ilha por décadas. Tudo por causa de uma pequena discussão. Toda vez que o vulcão entrava em erupção, eles duelavam, recusando-se a sair até que um deles finalmente reivindicasse a vitória. Agora, com os olhares fixos, as chamas da batalha flamejavam entre eles. Com um rugido, eles atacaram, brandindo as armas. Era como se duas fortalezas de pedra estivessem desmoronando. Suas estruturas maciças atropelavam tudo, árvores, feras, pedras, aniquilando-as em seu rastro enquanto espadas e machados desabavam. Estrondo. Um estrondo ensurdecedor ecoou, agudo o suficiente para romper tímpanos. Amplificadas por seu poder monstruoso, ondas de choque se espalharam em todas as direções, ondulando em anéis de poeira e pressão que forçaram a floresta ao redor a se curvar sob a força. Que poder avassalador! De longe, a expressão de Darren mudou, um brilho de excitação surgiu em seus olhos. Ele achou que aquela viagem poderia ser um desperdício. Afinal, na história original, Ogro Azul Dorre e Ogro Vermelho Broge foram retratados como pessoas bem sem graça, facilmente enganadas pelo subordinado de Crocodile Sr. 3 Galdino. Mas a cena diante dele mudou completamente essa ideia. Esqueça todo o resto. O nível de força que esses dois estavam demonstrando naquele momento era absolutamente igual ao dele. Em termos de poder físico bruto, eles podem até superá-lo. Jagagaga. Este nível não é suficiente para me derrotar, Broge. Quando a espada e o machado se chocaram, Dorre caiu na gargalhada, batendo seu escudo redondo ferozmente em Broge. Não me subestime. Broge mostrou os dentes num sorriso largo e girou seu escudo para trás. Ambos eram guerreiros nascidos de Elbaf e após incontáveis anos de duelo, eles conheciam os movimentos um do outro de cabo a rabo. Bang! Bang! Seus rostos se contraíram com a colisão, sangue escorrendo de suas bocas e narizes enquanto seus corpos enormes cambaleavam para trás, sacudindo o chão sob eles. Mas seus olhos só queimavam mais e gargalhadas estrondosas ecoavam de seus peitos. Vamos! Vamos! Dorre! Broge!
Suas barbas se eriçaram, os músculos incharam enquanto eles reuniam cada grama de força. 4 pernas robustas pisaram com força, fazendo a terra gemer sob a pressão, e suas figuras enormes dispararam para frente como meteoritos. A espada longa e o grande machado, carregando a força necessária para cortar montanhas e dividir vales, cortavam um em direção ao outro com um impulso incontrolável. Mais perto, mais perto. Momentos antes da espada e do machado colidirem, uma figura apareceu de repente entre eles, num piscar de olhos com os braços bem abertos. Dor e Broj congelaram, seus rostos se contorcendo em choque, mas com força total, era tarde demais para recuar. Eles só conseguiam observar enquanto suas armas eram arremessadas direto na pequena figura parada entre eles. Estrondo. Uma explosão ensurdecedora e aguda cortou o ar. Os olhos de Dor e Broj se arregalaram tanto que pareciam prestes a saltar das órbitas, seus rostos cheios de descrença. O que? Eles gritaram em uníssono. O despretensioso pequeno apenas abriu os braços, mas conseguiu deter os 2 ataques ferozes de uma só vez. Parecia menos como se tivessem atingido um homem e mais como se tivessem batido em uma parede inquebrável, forjada em diamante, o que provocou uma onda de dormência e dor que percorreu seus braços. Faíscas voaram, lançando reflexos selvagens nos cabelos negros esvoaçados pelo vento e no rosto feroz e desafiador do vice-almirante. Ele levantou a cabeça, a capa atrás dele chicoteando violentamente com o vendaval e sorriu levemente. Grandões, que tal eu brincar com vocês dois? Capítulo 622. Clong, clong, clong. A enorme espada e o machado de batalha, cada um com quase 10 metros de comprimento, estavam firmemente presos nos braços magros do vice-almirante da marinha, incapaz de se mover um centímetro. O impacto da cena foi avassalador. Era como uma pequena formiga lutando para levantar uma folha 10 vezes maior que ela, uma visão de tirar o fôlego quase surreal. Dor e Broj olharam com os olhos arregalados, completamente incrédulos. Esse cara que surgiu do nada, realmente bloqueou o ataque com força total tão facilmente. Quem é você, rapazinho? Broj se aproximou de Darin, com os olhos semicerrados e desconfiados. Ele é um fuzileiro naval. Faz anos que um fuzileiro naval não aparece nesta ilha, disse Dor em voz baixa e rouca. Ei, pirralho da marinha, você está aqui para nos prender? Broj gritou. Darin, com a cabeça latejando por causa das vozes estrondosas, retrucou irritado. Não. Mesmo vocês sendo os capitães dos piratas guerreiros gigantes, aquela tripulação se desfez e desapareceu há muito tempo. Os fuzileiros navais nem se importam mais com vocês. Além disso, não sou um fuzileiro naval típico. Não estou interessado em perseguir piratas. Pessoal, meu nome é Rogers Darin. Estou aqui só para treinar com vocês. Não está aqui para nos prender? Dor e Broj trocaram um olhar, depois abaixaram lentamente suas armas e deram um passo cauteloso para trás. Darin desceu gentilmente do ar, limpou a poeira das mãos, olhou para cima e sorriu. Há muito tempo que ouço as lendas dos 2 capitães dos piratas guerreiros gigantes. O ogro azul, Dor e o ogro vermelho, Broj, ambos famosos por sua força avassaladora, fortes o suficiente para destruir um país. Agora que vi você com meus próprios olhos, sua reputação é claramente bem merecida. Ao ouvir o elogio descarado de Darin, Dor franziu a testa, prestes a dizer algo, mas Broj se encheu de orgulho e caiu na gargalhada com as mãos na cintura. Cabababa. Você sabe mesmo falar. Gostei de você. Idiota. Várias linhas pretas apareceram na testa de Dor. Ele deu um soco na cabeça de Broj, rosnando. Ele está tentando se aproximar da gente. Não se esqueça, os humanos são astutos. Se ele está nos elogiando tanto, deve estar aprontando alguma. Broj, agora ostentando um galo gigante na cabeça, apontou para Darin, indignado. Mas ele está apenas dizendo a verdade. Dor, ele olhou ferozmente para o cabeçadura Broj, então se agachou ligeiramente, seu olhar afiado e cauteloso enquanto ele friamente alertava. Humano, não estamos interessados nos seus jogos. Se não quer morrer, saia desta ilha. Caso contrário, não nos culpe pelo que acontecer. Darin suspirou desamparadamente. Estou falando sério. Com o seu tamanho, você deveria conseguir enxergar tudo ao redor da ilha, certo? Você viu algum navio de guerra? Nenhum. Se eu tivesse alguma má intenção com você, esta ilha já não estaria cercada por navios de guerra da marinha? Ao ouvir isso, Dor e Broj examinaram rapidamente o horizonte. De fato, não havia navios de guerra à vista. Você veio aqui só para treinar? Só isso? Dor franziu a testa. Broj interrompeu. Ele já não disse isso? Calha a boca. Dor gritou para ele com os dentes cerrados. Darin assentiu com um sorriso. É isso mesmo. Admiro força e destreza marcial. Há muito tempo sou fascinado pela raça de gigantes mais forte destes mares. Embora Dor e Broj ainda parecessem cautelosos, eles não conseguiram evitar estufar um pouco o peito. Darin riu e continuou. Você viu antes, não é? Meu corpo foi treinado a um nível altíssimo, mas quando se trata de força bruta, ainda estou aquém. Quero ficar mais forte, lutando com você. Jagagaga. Cabababa. Ao ouvir as palavras de Darin, Dor e Broj caíram na gargalhada, com lágrimas escorrendo dos olhos enquanto seguravam a barriga. Você quer competir com a força dos gigantes. Não nos faça rir. Você tem ideia de quão poderosos somos? Com apenas um movimento de um dedo, poderíamos esmagar um pequeno humano como você até virar uma pasta. Eles riram tanto que quase caíram. Darin simplesmente balançou a cabeça. Ele deu 2 passos para trás e lentamente levantou o pé direito. Seu olhar se aguçou. No instante seguinte, ele bateu com força a bota direita no chão. Bum!
A terra tremeu violentamente, e o solo num raio de 1 quilômetro saltou como se tivesse sido sacudido por um terremoto. Rachadura. Rasgar. Uma fissura espessa surgiu sob a bota de Darin, serpenteando centenas de metros para fora e rasgando a floresta, arrancando árvores em seu caminho. Poeira subia no ar enquanto sons de árvores quebrando e desabando ecoavam ao redor deles. O riso nos rostos de Dorre e Broj congelou, ficando rígidos no lugar, e suas expressões se tornaram maravilhosamente complicadas. Bem? Darin pegou um charuto, mordeu, acendeu e perguntou com um sorriso. Silêncio. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Você realmente tem o poder de um gigante. Broj olhou para Darin com total descrença, gaguejando enquanto falava. Dorre estava igualmente abalado, com o coração batendo forte. A força da tribo gigante. Como isso pode existir em um humano? É exatamente por isso que vim ver vocês dois. Darin exalou uma baforada de fumaça e sorriu. Espero que vocês dois possam me ajudar a realizar um desejo antigo. Dorre e Broj trocaram um olhar. Então, Dorre perguntou de repente. Por que deveríamos ajudar você, rapazinho? Sim, você é humano, acrescentou Broj. A expressão de Darin ficou séria e ele declarou com voz firme. Porque a glória de um guerreiro. Como guerreiros de Elbaf, vocês não podem recusar um desafio justo e honroso, podem. Dorre e Broj ficaram em silêncio. E além disso, Darin de repente gesticulou com a mão. No céu distante, várias caixas de ferro enormes caíram e aterrissaram com um baque pesado. As caixas se abriram lentamente, liberando ondas de aroma rico e doce de licor que flutuavam em sua direção, fazendo as narinas de Dorre e Broj se contraírem incontrolavelmente. Vinhos famosos do Mar do Leste, Mar do Norte, Mar do Sul, Mar do Oeste e até da Grand Line. Um presente meu para vocês dois. Darin deu um passo à frente, levantou um barril de bebida mais alto que ele com uma das mãos e abriu o lacre. O aroma inebriante se espalhou, e Dorre e Broj ficaram instantaneamente cativados. A tribo dos gigantes sempre amou bebidas fortes e batalhas mais do que tudo. Todos eles praticamente nasceram com um amor por bebidas alcoólicas. Mas depois de décadas presos nesta ilha abandonada, suas línguas esqueceram o sabor do bom vinho do mar. Broj se aproximou, inalou profundamente o aroma inebriante, e a baba começou a escorrer pelo canto de sua boca. Ele deu uma cotovelada casual nas costelas de Dorre. Dorre, ele engoliu em seco. Tudo isso é pela glória dos guerreiros. Vida longa Elbaf. Darin ergueu o barril bem acima da cabeça. Dorre congelou por um momento e depois caiu na gargalhada. Isso mesmo. Pela glória dos guerreiros. Vida longa Elbaf. Broj aplaudiu ruidosamente. Mesmo aqui. Capítulo 623. Eu também. Ao ouvir a resposta simplista de Broj, o canto da boca de Darin se contraiu levemente. Ai, já que vocês dois concordaram, vamos começar então. Não vamos beber primeiro? Broj olhou com desejo para o enorme jarro de bebida na mão de Darin, claramente relutante em soltá-lo. Dorre também não conseguia tirar os olhos daquilo. Com um sorriso, Darin fechou novamente a jarra, colocou-a atrás de si e deu um passo à frente, protegendo-a com o corpo. Um bom vinho é melhor apreciado depois de uma grande batalha, você não acha? Com isso, os olhos de Dorre e Broj brilharam. Sim, isso faz sentido. Hahaha. Você é bem engraçado para um garotinho. Eu gosto de você. Eles olharam para o humano à sua frente com uma admiração renovada. Parecia que tinham começado a aceitar Darin. Esse rapazinho era diferente dos outros. Claro, ele era pequeno, mas seu coração e espírito eram gigantescos. Então vamos lá. Dorre agarrou confiantemente a enorme espada cravada no chão e olhou para a pequena figura de Darin. Não desça tão fácil agora. Broj preparou seu machado de batalha e seu escudo redondo. A crescente intenção de batalha em seus olhos era clara, e quando seu machado colidiu com o escudo, um zumbido baixo e ressonante soou. Com qual de nós você quer lutar? Eles olharam para Darin com os rostos vermelhos de excitação, parecendo prontos para matar se ele não os escolhesse. Mas apesar da aura feroz, suas expressões pareciam mais estúpidas do que intimidantes. Vocês dois, venham juntos para cima de mim, disse Darin com um sorriso. Os dois guerreiros gigantes congelaram. Uma onda de raiva borbulhou dentro deles. Você está falando sério? Pequeno rapaz, não pense que só porque você tem uma força de gigante, você é páreo para nós. Dois pares enormes de olhos fixaram-se em Darin, irradiando pressão. Estou falando sério, respondeu Darin, com um sorriso despreocupado nos lábios. Vamos lá, tente me matar. De outra forma. Ele levantou uma sobrancelha e estendeu a mão direita. Zzzz. Arcos azuis crepitantes de energia dançavam entre seus dedos. Uma força estranha ondulou pelo ar e atrás do vice-almirante da marinha. As gigantescas caixas de ferro de repente gemeram e se dobraram como se estivessem sendo esmagadas por uma mão invisível. O metal se retorceu e gemeu, desmoronando para dentro. Jarras e mais jarras de bebidas preciosas de todos os mares se espatifaram uma após a outra, e seu conteúdo rico e perfumado se espalhou pelo chão. Não. O que você está fazendo? Os olhos de Dorre e Broj ficaram vermelhos instantaneamente. Para gigantes que amavam o álcool tanto quanto a própria vida, as ações de Darin eram completamente blasfemas. Meu vinho! Broj foi o primeiro a perder o controle. Seu rosto ficou vermelho escuro, sua barba e cabelo eriçados como os de um demônio furioso, fazendo jus ao seu temível título de ogro vermelho. Você ousa nos fazer de bobos. Seus braços, como pilares, apertaram o enorme machado de batalha. Com um único e furioso golpe, ele cortou árvores e terra, abatendo o machado sobre Darin. Com tamanha força aterrorizante, nada teve chance. Árvores e pedras foram arrancadas do chão e arremessadas para o alto. Agora estamos conversando. Em vez de recuar, Darin pareceu satisfeito. Os gigantes eram uma raça única. Além de sua força inimaginável e longevidade, a maioria deles tinha um modo de pensar simples.
Em outras palavras, toda aquela musculatura havia sugado qualquer capacidade intelectual que deveria estar ali. Mas para uma raça nascida para a batalha, essa característica não era uma falha. Fazia com que fosse mais fácil para eles entrarem em um frenesi de batalha e liberarem um poder ainda maior. Pode vir, mostre-me como é realmente a força de um gigante. Um vento forte e uma tempestade de poeira avançaram, agitando a capa branca de Darren em uma dança frenética. Ele dobrou os joelhos e abaixou o corpo. Enquanto respirava fundo, ele levantou a mão direto para o ataque. Sem técnicas. Sem armamento aqui. Apenas força bruta e não filtrada. Bum! No instante em que sua mão tocou o machado gigante, sentiu como se estivesse sendo golpeado por um navio de guerra Booster Call a toda velocidade. O corpo de Darren foi arremessado para trás, arrastado pelo golpe devastador. A poeira explodiu e subiu em direção ao céu. Quando Broj liberou todo o seu poder, a selva no centro da ilha explodiu em uma tempestade de detritos. Árvores imponentes foram niveladas em um instante, e a terra ficou limpa como grama diante de um cortador de grama. Bum! O machado titânico atingiu uma montanha, fazendo o pico de 20 metros tremer violentamente. Pedregulhos choveram enquanto o machado abria um corte enorme e assustador no coração do penhasco. Droga! Broj, seu idiota! Você está tentando matá-lo. O rosto de Dorre se contorceu em alarme enquanto ele xingava. Broj, com os olhos vermelhos e cheios de raiva, rosnou de volta. Meu vinho acabou. Mas antes que ele pudesse terminar, ele de repente ficou rígido e olhou para baixo. Ele viu seu machado de batalha, que havia sido cravado profundamente na montanha, começando a se soltar e tremer. As pupilas de Broj se contraíram. Ele podia sentir uma força tão poderosa quanto a sua o empurrava através do machado. O que? Como isso é possível? Olhando fixamente para ele, incrédulo, ele rapidamente percebeu que a força continuava a crescer. Pouco a pouco, sob aquela pressão, seu machado de batalha cravado estava sendo empurrado para fora da parede da montanha. O rosto de Broj ficou vermelho vivo. Dorre também sentiu que algo estava errado, seus olhos se arregalando enquanto ele observava a cena que se desenrolava. Rochas desmoronaram e poeira encheu o ar. Da face do penhasco destruída e marcada, o enorme machado de batalha recuava lentamente. Uma mão coberta de poeira agarrou a lâmina com força. As pupilas de Dorre e Broj diminuíram simultaneamente. Ei, grandão! O humano sorriu para eles e disse: Você já comeu? Caramba! Dorre rugiu de fúria, sua barba voando descontroladamente. Segurando com ambas as mãos sua espada larga de 10 metros de comprimento, ele golpeou com uma força avassaladora. O poder explosivo do ataque foi tão intenso que rasgou o ar com estrondos agudos e estridentes. Como o corpo desse pirralho era duro como diamante, não havia necessidade de se conter. Deixe-o ver em primeira mão o que significava a verdadeira força de Elbaf. Rasgar. A espada larga caiu com tudo, destruindo a encosta da montanha como se não fosse nada além de papel molhado. Mas Darren apenas sorriu ferozmente e de repente levantou a mão. Bum! Uma enorme onda de choque rompeu, destruindo inúmeras árvores e pedras. A montanha, já enfraquecida pelo golpe de Broj, não resistiu à força. Desmoronou completamente, transformando-se em escombros. A terra se abriu, deixando uma cratera gigante de 50 metros de diâmetro, com fraturas formando teias de aranha em todas as direções. No meio do caos, o vice-almirante da marinha permaneceu firme, uma mão segurando o machado, a outra a espada, como uma parede inabalável contra a tempestade violenta. Ele jogou a cabeça para trás e riu, enquanto seu cabelo preto e sua capa branca balançavam descontroladamente ao redor dele. Ha 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 ha! Você realmente está entre os guerreiros mais poderosos de Elbaf. Eu, Rogers Darren, reconheço você. Força mais 0,11. Capítulo 624. Levantar. Darren caiu na gargalhada. Seus músculos se contraíram e ambos os braços explodiram com a força de um foguete, destruindo as armas dos dois gigantes. Força mais 0,07. Ele se moveu. Seu atributo força, que estava estagnado há muito tempo, finalmente se recuperou. Em meio aos ventos fortes, um sorriso louco se espalhou pelo rosto de Darren, seus músculos inchando visivelmente. Seu julgamento estava certo. Atributos como força e velocidade, assim como físico, poderiam ficar cada vez mais fortes, desde que ele encontrasse os professores certos. E quando se tratava de poder bruto, que melhores professores haveria neste vasto mar do que os gigantes? Quem quer sua aprovação, seu punzinho? Broj rugiu, seus olhos vermelhos brilhando ferozmente. Rangendo os dentes, ele jogou para o lado o escudo redondo gigante em sua mão esquerda e agarrou seu machado de batalha com as duas mãos. Com um rugido estrondoso, os músculos de seus braços se retorceram e incharam como cordas enroladas, contorcendo-se como dragões gigantes. Sua pele escureceu até ficar de um vermelho profundo, e veias grossas surgiram por seu corpo, enquanto ele reunia cada grama de sua força. Ele atacou novamente. Ha 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 ha. Grandalhões, vocês estão presos nesta ilha há muito tempo. Vocês não têm ideia de como o mundo lá fora mudou. Darren avançou, seu rosto iluminado por uma excitação selvagem e desenfreada. No dia em que você finalmente sair desta ilha, você vai entender. Lá fora, existem incontáveis guerreiros que lutariam, sangrariam e até arrancariam os próprios braços só para ganhar meu reconhecimento. Bum! As figuras enormes e minúsculas se chocaram novamente, e o impacto ecoou como um meteoro atingindo a terra. Ondas de choque se espalham infinitamente pela terra, achatando florestas e dobrando árvores por quilômetros. Sob a pressão dessa aura aterrorizante, inúmeras feras antigas na ilha uivaram de terror e fugiram em todas as direções. Eu não acredito. Você é só um pirralho. Eu poderia esmagar você com um pé. Broj rugiu furiosamente, sentindo a força de Darren, igual ou até maior que a sua, antes de virar a cabeça e gritar. Venha me ajudar.
Dorri finalmente se recuperou do choque. Abandonando o escudo, agarrou sua enorme espada com as duas mãos e investiu contra Darin. E assim, nesta antiga ilha, uma batalha feroz aconteceu. Dois gigantes imponentes tão colossais quanto montanhas, atacaram um pequeno sujeito com força avassaladora, sacudindo a terra e as florestas como ondas turbulentas. No entanto, aquela figura minúscula não demonstrou intenção de se esquivar ou fugir. Em vez disso, com uma expressão selvagem e enlouquecida, ele enfrentou os ataques de frente, chocando-se com pura força. Estrondo. Força mais 0,08. Estrondo. Força mais 0,12. Estrondo. Força mais 0,14. A cada impacto, Darin podia sentir claramente seus músculos, ossos e até mesmo as contrações do seu coração ficando cada vez mais fortes. Seu coração batia acelerado, batendo com uma força poderosa e incontrolável, como um motor funcionando a todo vapor. Ele até sentiu uma estranha ilusão, como se um poder misterioso e sem precedentes estivesse sendo forjado dentro dele, lentamente tomando forma sob o implacável martelar dos dois capitães gigantes. Era como se uma fera monstruosa dos tempos antigos estivesse despertando profundamente dentro de seu corpo. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Hahaha, isso é bom. Em meio às nuvens de poeira, a figura do vice-almirante foi jogada para trás, com todo o seu corpo coberto de lama e sujeira enquanto seus pés abriam uma trilha profunda de dezenas de metros de comprimento no chão. Ofegante, ele ergueu a cabeça e olhou para os dois gigantes ao longe, que também ofegavam pesadamente. Levantando a mão, limpou o sangue do canto da boca. Embora os dois gigantes não tenham usado aqui em seus ataques, para ser justo, Darin também se absteve de usar sua forma demoníaca. Confiando apenas em seu corpo indestrutível, ele conseguiu suportar os golpes. Embora os gigantes não tivessem rompido completamente suas defesas, a força avassaladora e esmagadora ainda deixou Darin atordoado, com um gosto salgado penetrando em sua boca. Darin, seu pirralho, porque você não desvia ou revida. Broj olhou para a pequena figura à distância e de repente gritou. Ele ofegava como uma cachoeira, e a forte evaporação do suor fazia com que vapor branco subisse de seu corpo. Até mesmo alguém tão rude quanto Broj conseguia sentir que algo estava errado. Esse cara nem estava tentando atacar. Sua velocidade claramente excedia em muito o que os dois conseguiam alcançar, mas ele não se esquivou, não contra-atacou, não tirou vantagem dos golpes errados. Em vez disso, ele avançou como um tolo, colidindo de frente com os golpes. Esse sentimento imprudente e direto. Se não fosse pelo fato de que o rapazinho era inegavelmente humano, eles pensariam que estavam lutando contra um guerreiro Elbaf. Esquivar é para covardes. Darin abriu os braços e sorriu. Os guerreiros de Elbaf nunca se esquivam. Homens de verdade lutam de frente. Pela glória de Elbaf, não usarei aqui, não me esquivarei, não recuarei. Lutarei até o fim. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Dorri e Broj congelaram. Uma luz brilhante e flamejante irrompeu em seus olhos enquanto eles olhavam fixamente para Darin. Cabababa. Bom, você realmente possui a glória de um guerreiro. Eu admiro você. A declaração de Darin os atingiu diretamente no coração, fazendo seus corpos tremerem incontrolavelmente. Ele entendeu completamente. Ele expressou suas crenças mais íntimas. Sim, este era o grande espírito dos guerreiros de Elbaf. Os rostos de Dorri e Broj ficaram vermelhos de excitação, suas mãos segurando suas armas tremendo de emoção. Se esse cara não fosse humano, eles o teriam arrastado para jurar irmandade ali mesmo. Nesse caso, os dois trocaram um olhar. Os anos de luta lado a lado, e um contra o outro lhes deram um entendimento tácito perfeito. Naquele momento tomaram uma decisão em comum. Darin, nós também reconhecemos você. Pela glória de Elbaf, agora vamos desencadear nosso movimento mais forte. Prepare-se. Eles olharam ferozmente para Darin, suas vozes carregando um leve tom de preocupação e advertência. Quando desencadearmos esse movimento, nem nós seremos capazes de controlá-lo. Seu poder está além até mesmo da nossa imaginação. Você está pronto? Preparar. Darin olhou para sua estatística de força. Força, 89.219. Só mais um pouquinho. Falta pouco para ultrapassar a marca dos 90 pontos. Então, ele respirou fundo e deu um passo à frente. Seu espírito brilhava intensamente. Claro! Capítulo 625. Ao ver o pequeno rapaz parado ali tão ousado e elegante, Dorri e Broj caíram na gargalhada. Esse garoto humano era exatamente do gosto deles. Se você ignorasse o fato de que ele era humano, esse cara chamado Darin, seja por seu estilo de luta, pela resistência de seu corpo, por sua força, por sua vontade ou por sua coragem, era exatamente o tipo de homem que seria famoso até mesmo entre os guerreiros de Elbaf. Então vamos lá. Dorri, o ogro azul, agarrou sua enorme espada longa com as duas mãos e deu um passo à frente. Sua estrutura enorme fez o chão tremer, sua barba e cabelos esvoaçavam como os de um demônio, enquanto seu rosto se escurecia com o rubor do espírito de batalha. Não ouse morrer tão facilmente. Broj, o ogro vermelho, também deu um passo à frente, erguendo seu machado de batalha em posição de ataque. Sua barba espessa tremia e seu rosto áspero ficou vermelho sangue de excitação. Os dois ficaram a uma certa distância um do outro, com a espada e o machado se chocando levemente, seus corpos tensos, prontos para liberar todo o seu poder. Naquele momento, Darin sentiu uma pressão pesada, dominadora e avassaladora cair sobre ele, como se todos os músculos do seu corpo tivessem sido provocados, ficando tensos. Que pressão incrível! Em vez de medo, o coração de Darin se encheu de entusiasmo.
Uma luz ardente e intensa irrompeu de seus olhos fundos. A força que esses dois gigantes demonstraram até então estava muito além do que ele esperava, um verdadeiro deleite. No arco pequeno jardim da história original, o desempenho deles foi decepcionante, dificilmente digno da recompensa de 100 milhões que eles carregaram por mais de um século, muito menos da reputação de Elbaf como a nação mais forte do mundo. Mas naquele momento, o corpo inteiro de Darin tremia de alegria. Essa sensação sufocante e esmagadora de ameaça, a sensação de cada célula do seu corpo comemorando e gritando. Isso deixava incrivelmente feliz. Ha 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 ha. Venham, guerreiros de Elbaf. Ele respirou fundo e profundamente. Silvo. Jatos visíveis de ar se formaram em suas narinas, e inúmeras memórias de batalhas travadas no limite da vida e da morte, dias e noites intermináveis de treinamento infernal, passaram por sua mente. Uma compreensão repentina e silenciosa surgiu dentro dele. Seimei Kikan. Ele murmurou baixinho, e enquanto respirava fundo em seu abdômen, seu corpo passou por uma estranha transformação. Rachadura, rachadura. Seus músculos bem definidos incharam, cada um repleto de poder explosivo, rasgando o uniforme da parte superior do seu corpo, revelando um corpo atravessado por cicatrizes. Rasgar. Darin rasgou os restos de seu uniforme, seus cabelos negros esvoaçando descontroladamente enquanto ele sorria ferozmente. Ele ergueu as duas mãos, uma para cima e outra para baixo, adotando a postura de um lutador. Eu, Rogers Darin, ficarei aqui e enfrentarei seu golpe mais forte. Derrote-me, bata-me, até mate-me. Enquanto as palavras caíam, um estrondo profundo sacudiu a terra, como se a ilha inteira estivesse tremendo. A figura do vice-almirante disparou de seu lugar como uma bala de canhão, enfrentando o mais forte ataque combinado dos mais poderosos guerreiros de Elbaf. Ele não recuou, ele atacou de frente. Bom, os olhos de Dor e Broj brilharam, sorrisos largos se espalharam por seus rostos, cheios de sede de batalha. Somente um homem com tal espírito merecia enfrentar o ataque final. Dê tudo de si, Broj. Não se contenha. Dor e riu. Você também. Faz anos que não usamos esse movimento, não estrague tudo, cabababa. Broj caiu na gargalhada. Sem precisar trocar um único olhar, os olhos de ambos se aguçaram ao mesmo tempo, cheios de uma seriedade mortal. Os ventos uivavam. Espadas balançaram. Machados caíram. Sob a força crescente de seus poderes combinados, o espaço diante deles parecia ser sugado para um vácuo. Uma onda de choque titânica vasta e espiralada com ventos cortantes, explodiu com força imparável. Centenas, milhares de árvores imponentes foram achatadas em um instante, quebradas em pedaços. Tudo na terra, rochas, vegetação e até colinas inteiras, foi destruído num piscar de olhos. Bum! Soberania de Elbaf, Akoku. Diante da força avassaladora desse ataque, capaz de esmagar nações inteiras, nada poderia ficar em seu caminho. Em um instante, engoliu a pequena figura do vice-almirante da marinha. Então continuou seu avanço imparável. Estrondo. Uma montanha com dezenas de metros de altura foi destruída, deixando um enorme buraco. As montanhas ao redor foram quase niveladas. E então, no mar, uma vala colossal com mais de 1 quilômetro de comprimento e dezenas de metros de largura foi escavada na superfície do oceano. Ondas gigantescas surgiam violentamente, rugindo em todas as direções. O rugido das ondas quebrando e das montanhas desabando se misturavam, sacudindo os céus e a terra. Era como se o próprio mundo estivesse se partindo. A poeira rolou pelo chão, e um sulco profundo se estendeu por quase toda a ilha. Do alto, a densa selva parecia ter sido cortada por uma espada colossal, uma cicatriz amarelo-amarronzada dividindo a exuberante floresta verdejante em duas partes. Ele não está morto, está? Broj ofegava pesadamente, olhando para a terra coberta de poeira com a testa encharcada de suor. Rachadura, rachadura. O machado de batalha em sua mão começou a se estilhaçar, com rachaduras como teias de aranha se espalhando por ele antes de finalmente se estilhaçar em incontáveis fragmentos. O mesmo aconteceu com a espada gigante e desgastada de Dorre que se quebrou em pedaços. Essas duas armas antigas, após décadas de batalhas e duelos, não conseguiram mais resistir à força avassaladora do Akoku, e foram completamente destruídas. Eu não sei. Dorre também estava ofegante, com o rosto pálido e o cansaço nos olhos impossível de esconder. Estava claro que mesmo para poderosos guerreiros gigantes, uma técnica como Akoku tinha um custo enorme. Aquilo foi uma jogada e tanto. Naquele momento, uma voz rouca surgiu de repente da espessa cortina de poeira. Os olhos de Dorre e Broj brilharam de alegria. O garoto humano ainda estava vivo. Mas essa alegria rapidamente se transformou em choque e descrença, deixando-os estupefatos. Aquele garoto humano ainda estava vivo. Eles arregalaram os olhos, tentando desesperadamente enxergar através da poeira que girava. Uma figura borrada se levantou lentamente do chão destruído. Obrigado, grandões. A voz carregava um sorriso fraco, quase brincalhão, enquanto ecoava pela névoa. Então, Dorre e Broj presenciaram algo que jamais esqueceriam pelo resto de suas vidas. Aquela figura estava passando por uma estranha transformação, seu corpo estalando com sons agudos de ossos quebrando. E então, à medida que os sons de ossos e músculos se rasgando ficavam mais altos e frequentes, a pequena figura escondida dentro da fumaça espessa começou visivelmente a se erguer da terra como uma montanha, crescendo cada vez mais diante de seus olhos. Ele está ficando maior. Broj gritou e seus olhos quase saltaram das órbitas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 626. 3 metros, 5 metros, 10 metros. Sob o olhar atordoado e arregalado de Broj e Dorre, o pequeno sujeito da marinha continuou a crescer, seu corpo inchando cada vez mais.
rapidamente rompendo pelas espessas nuvens de fumaça. De pé na terra árida e maltratada estava uma figura imponente de quase 30 metros de altura, como um deus descendo sobre o mundo. A parte superior do seu corpo estava nua, revelando músculos firmes e bem definidos. No entanto, ao contrário dos gigantes comuns, que tendiam a ser corpulentos e desajeitados, ele possuía uma agilidade elegante e poderosa como uma fera em caça. Você se transformou em um gigante. Broj apontou para Darin, seu dedo tremendo incontrolavelmente, sua voz trêmula de descrença. Até mesmo normalmente calmo Dorre não conseguiu evitar o suspiro, com os olhos arregalados, completamente incapaz de acreditar na visão absurda diante dele. Ele não deveria ser humano? Como ele pôde de repente crescer e virar um gigante? Eles trocaram um olhar, vendo o mesmo choque refletido nos olhos um do outro. Eu nunca pensei que me tornar um gigante seria assim. Vapor saía do corpo de Darin enquanto ele falava com voz rouca, sua expressão atordoada, como se ainda estivesse se ajustando a essa nova forma. O mundo ao seu redor parecia completamente diferente. O que antes eram árvores imponentes e colinas ondulantes agora mal chegavam à sua cintura. Parecia que o mundo inteiro havia encolhido. Ignorando Dorre e Broj por um momento, ele abaixou a cabeça e olhou fixamente para suas próprias mãos. Suas palmas largas se estendiam por 2 a 3 metros de largura, e um poder infinito e crescente percorria seu corpo. Até mesmo um simples aperto de punho produzia um redemoinho visível. Com essa escala e força, Darin sentiu como se pudesse facilmente levantar um navio de guerra Booster Call carregado com milhares de homens. Ele cerrou o punho, virou-se e de repente deu um soco em uma montanha próxima, com quase 20 metros de altura. Bum! Rochas explodiram em todas as direções e sob a força avassaladora do golpe, a montanha se estilhaçou em inúmeros pedaços, espalhando-se como uma tempestade. A visão aterrorizante fez as pálpebras de Dorre e Broj se contraírem violentamente. A força bruta desse cara já havia superado a deles. Isso até os lembrou vagamente da presença aterrorizante do diabo ou ar de muito tempo atrás. Até Darin ficou momentaneamente atordoado. O aumento de poder de sua forma gigante foi muito maior do que ele imaginava. Depois daquele único soco, ele percebeu que mover navios de guerra era brincadeira de criança. Ele provavelmente conseguiria arrastar montanhas inteiras se quisesse. Tal coisa era simplesmente impossível para o corpo humano. Mas ele rapidamente acalmou sua excitação, recuperando a compostura. A força adquirida com a gigantificação era de fato monstruosa, mas poder bruto por si só não significava vitória absoluta. Embora ele não tivesse inchado até o tamanho normal dos gigantes, Darin podia sentir claramente que suas reações neurais e velocidade explosiva haviam diminuído consideravelmente. Pensando nisso, ele instintivamente verificou suas estatísticas atuais. Físico, 96.066, corpo indestrutível. Força, 90.011, corpo de gigante. Velocidade, 86.768, velocidade divina de Soru. Desenvolvimento da capacidade de frutas, 86.210, cobertura em toda a ilha. Armamento aqui, 74.799, destruição interna, forma demoníaca. Observação aqui, 76.588, indução de campo magnético. Aqui do Conquistador, 81.489, afeta a matéria. Depois de suportar o feroz batismo dos dois guerreiros gigantes, especialmente o devastador golpe final a Koku, sua força finalmente ultrapassou a barreira crítica dos 90 pontos. E com isso, uma nova característica surgiu. Sua força de gigante original evoluiu para corpo de gigante. Uma habilidade totalmente nova. Foi um movimento poderoso nascido do domínio de Darin na arte secreta do Rokushiki marinho, Seimei Kikan, combinado com o avanço de 90 pontos de força. Ele não só conseguia gigantar todo o seu corpo, como também podia aumentar seletivamente partes específicas, exercendo seu tamanho com uma flexibilidade assustadora. Com a gigantificação, graças ao tamanho e massa adicionais, Darin estimou que sua força bruta havia aumentado em cerca de 30% em comparação ao seu estado normal. Ao ver Darin parado ali, atordoado, Broj e Dorre entenderam rapidamente que ele estava se adaptando à onda de poder recém-descoberto. Eles não o perturbaram e esperaram em silêncio. Até que de repente, Broj soltou um grito baixo, assustando Dorre ao seu lado. O que você está fazendo? Resmungou Dorre. Broj, no entanto, estava olhando para Darin com os olhos arregalados e uma expressão de total descrença no rosto. Hehe, essa parte ficou enorme também. Dorre piscou, confusa no início, mas depois ignorou. O corpo inteiro dele cresceu, é claro que todo o resto também. Espera, que diabos é isso? Seus olhos se arregalaram ainda mais, como se ele não conseguisse acreditar no que estava vendo. Ambos deram vários passos para trás, parecendo horrorizados, como se tivessem acabado de testemunhar algo além da compreensão. Isso foi demais. Ei, vocês dois não estão sendo muito educados, sabiam? Darin finalmente se recuperou, lançando um olhar furioso para os dois esquisitos. Então, olhou para baixo e caiu na gargalhada. Bem, droga. Então é assim que acontece quando você não consegue mais ver seus pés. Ele tentou impedir que o sorriso surgisse em seu rosto, mas falhou miseravelmente. Depois de pensar um pouco, Darin curvou um dedo casualmente. Debaixo da ilha e do leito rochoso vulcânico, uma onda de depósitos minerais irrompeu da terra, torcendo-se e remodelando-se no ar. Os fragmentos se fundiram em placas metálicas semelhantes a escamas blindadas, rapidamente se fixando ao corpo de Darin. Uma armadura elegante e aerodinâmica se formou, cobrindo sua metade inferior. Só então ele olhou novamente para Broj e Dorre, atordoados, e exibiu um sorriso largo. Então, que tal aquela bebida? Ele acenou com a mão e de cima, mais uma dúzia de enormes caixas de metal flutuaram, cada uma cheia de bebida forte vinda do outro lado do mar. Saúde!
3 enormes xícaras de madeira se chocaram no ar, derramando ondas de licor âmbar que brilhavam com uma tonalidade rica e inebriante. Na terra batida da ilha, 3 gigantes de tamanho igual estavam sentados de pernas cruzadas, sem se importar, sorrindo enquanto erguiam suas bebidas bem alto. Jagagaga. Inacreditável, irmão Darren. Você pode mesmo se transformar num gigante. O rosto de Dor estava vermelho de tanto beber, e ele passou um braço grande por cima do ombro de Darren. Cabababa. Irmão Darren, como você conseguiu isso? Você tem sangue de gigante ou algo assim? Brody riu muito, olhando para Darren com franca curiosidade. Eles já admiravam Darren profundamente sua força, sua coragem, seu espírito. Mas agora que sabiam que ele também poderia se tornar um gigante, o respeito se transformou em genuína afinidade. Parecia que tinham encontrado um deles. Até a maneira como o chamavam mudou de aquele carinha para irmão Darren. Quem sabe? Coisas assim, talvez alguns mistérios não devam ser resolvidos. Darren tomou um longo gole do licor forte e soltou uma risada. Ele tinha que admitir que beber e brigar com esses 2 gigantes simplórios era a coisa mais relaxante que ele fazia há muito tempo. Sem esquemas, sem truques, sem traições. Coma apenas quando estiver com fome, durma quando estiver cansado, beba muito e lute ainda mais. Talvez essa fosse realmente a essência da vida dos gigantes, simples e muito satisfatória. Mas mesmo que eu não seja um de vocês, e daí? Isso não me impede de ser um homem de verdade. Exatamente. Você disse tudo. Dor e Brody caíram na gargalhada. Se há algo que você não consegue entender, não adianta pensar muito. Carne e bebida. É isso que realmente importa. Capítulo 627. Eles brindaram, apreciando um bom vinho e carne grelhada. Os 3 gigantes se aproximaram rapidamente, principalmente porque Darren ocasionalmente compartilhava histórias do mundo exterior com Dorri e Brody, deixando-os com os olhos arregalados de admiração. Não acredito que tanta coisa aconteceu lá fora enquanto ficamos presos nesta ilha todos esses anos. Então naquele incidente do Vale de Deus, um bando de dragões celestiais realmente morreu? Darren sorriu. Sim, mais ou menos. Eu não era forte o suficiente para participar daquela batalha, mas aqueles que lutaram eram algumas das figuras mais poderosas dos mares naquela época. Com esse poder, eles quase afundaram o Vale dos Deuses no oceano. Eu diria que é quase certo que muitos dragões celestiais morreram. Dorri e Brody congelaram por um momento, depois caíram na gargalhada. Jagagaga. Bem feito para eles. Boa viagem. Cabababa. Darren riu baixinho. No mundo pirata, o ódio por aqueles nobres envoltos em plástico bolha era universal. A arrogância e os apetites pervertidos dos dragões celestiais provocaram indignação nos mares. Inúmeras raças fervilhavam em silêncio. Somente os gigantes honestos ousavam falar deles tão abertamente. Mas irmão Darren, você não disse que era um fuzileiro naval? Por que está tão feliz com a morte dos dragões celestiais? Darren deu um sorriso irônico. Eu já disse, não sou um fuzileiro naval típico. Quanto aos dragões celestiais, matei alguns. Ele tomou um gole de vinho. Seu tom de voz era leve e casual. Dorri e Brody piscaram, então seus olhos brilharam. Irmão Darren, você matou um dragão celestial. Sério? Darren riu. Não é nada de especial, na verdade. Derrotar dragões celestiais é chato. Eles são só um bando de porcos nojentos. É muito mais divertido lutar com vocês dois. Ao ouvir isso, Dorri e Brody se sentiram completamente revigorados, como se seus corpos tivessem relaxado e até seus poros estivessem sorrindo. O irmão Darren era muito justo e muito generoso. Forte, bem-humorado, fácil de conversar. Totalmente diferente dos cabeças quentes de Elbaf. E ele lhes trouxe vinho e carne. Quão fantástico é isso! Eles estavam morrendo de vontade de se tornarem irmãos juramentados dele. A propósito, suas armas foram destruídas na luta agora há pouco, não foi? Os 3 ainda bebiam alegremente quando Darren de repente se lembrou e perguntou. Está tudo bem. Nossas armas já estavam em péssimo estado depois de anos de uso, disse Dorri rindo. Sim, não se preocupe, irmão Darren. Quando voltarmos a Elbaf, pediremos ao velho ferreiro para fazer novas. Mas não tenho certeza se ele ainda está vivo. Ele já tinha mais de 200 anos quando partimos. Brody tomou um gole de bebida e coçou a cabeça timidamente. Gigantes viviam vidas longas, especialmente os guerreiros resistentes. Salvo guerras ou ferimentos, viver de 2 a 3 séculos não era incomum. Isso não vai dar certo. Darren olhou para os capacetes desgastados e as armaduras danificadas, balançou a cabeça e falou com firmeza. Se eu não tivesse aparecido e desafiado você do nada, suas armas teriam durado mais 20 ou 30 anos. Não sou um ferreiro profissional, mas com minha habilidade de Akuma no Mi, forjar algumas armas decentes para você não deve ser um problema. No momento em que ele disse isso, os 2 gigantes se iluminaram de excitação. Realmente, isso é incrível. O entusiasmo direto deles fez Darren rir. Era assim que os gigantes eram, honestos, decididos e claros sobre o que gostavam ou odiavam. Sem esquemas ou complicações humanas. Se gostavam de algo, gostavam. Se não, não gostavam. Era fácil gostar de pessoas assim. Então, que tipo de armas vocês dois preferem? O mesmo de antes? Espadas gigantes e machados de batalha? Darren perguntou, claramente intrigado. Dorri e Brody trocaram um olhar e depois coçaram a cabeça, um pouco envergonhados. Sinceramente, não nos importamos. Contanto que sejam pesados e resistentes, está tudo bem. Darren parou por um segundo, então entendeu, e o canto de sua boca se contraiu. Para gigantes com força e tamanho tão monstruosos, lutar era simples. Seu tamanho tornava técnicas complexas impraticáveis, então eles não se preocupavam muito com sutileza. A força bruta venceu a sutileza, algo como Kaido Sensei, cujos movimentos chamativos eram, na verdade, apenas ele balançando seu taco de maneiras diferentes. Para eles, o formato da arma era secundário. Só bater nas coisas. Já era o suficiente.
Nesse caso, ele olhou para o ogro azul Dorri, de barba longa, depois para o desgrenhado ogro vermelho Broj, e de repente sentiu uma vontade travessa surgir. Então deixe-me forjar 2 armas só para você. Tenho uma ideia aproximada em mente, mas não tenho certeza se você vai gostar. Dorri acenou com a mão e o interrompeu com uma risada calorosa. Confio no seu julgamento, irmão Darin. Broj assentiu firmemente. Mesmo aqui. Tudo bem. Darin sorriu satisfeito. Ele começou a trabalhar imediatamente. Sob os olhares curiosos e expectantes de Dorri e Broj, arcos elétricos dançavam pelo corpo de Darin enquanto um campo magnético invisível se espalhava. Estrondo, estrondo. Logo, o chão abaixo deles começou a tremer com fortes vibrações. Rachaduras abriram a terra enquanto incontáveis minérios enterrados nas profundezas da crosta da ilha flutuavam no ar. Sob o controle de Darin, eles rapidamente derreteram, se torceram, se comprimiram e se condensaram no ar, formando 2 enormes moldes de armas de formato estranho. Antes que os 2 gigantes pudessem reagir, Darin levantou a mão e acenou. Pu, pu. As 2 armas de formato irregular dispararam para longe e mergulharam direto na boca de um vulcão escaldante. Num instante, fumaça preta e chamas irromperam violentamente da cratera. O vulcão se transformou em uma forja gigantesca, temperando os 2 embriões de armas em calor intenso. Guiado pelo poder da Jiki no Mi, Darin continuou a refiná-los, comprimindo o metal e removendo impurezas. Arcos elétricos crepitavam nas superfícies vermelhas brilhantes, esculpindo padrões vívidos e intrincados no metal. Sentindo que era a hora certa, Darin estreitou os olhos e gesticulou de longe. Bum! 2 raios de luz vermelho escura saíram do vulcão e mergulharam no oceano. À medida que a água fria do mar o saciava, sons agudos de chiado ecoavam, e um vapor branco e espesso subia da superfície. Eles terminaram. Darin se virou para os 2 gigantes. Eles olhavam ansiosamente para as armas que retornavam através da névoa, com os olhos cheios de expectativa. À medida que o vapor se dispersava, 2 armas enormes e impressionantes se revelaram por completo. Cada arma media mais de 10 metros de comprimento e mais de 2 metros de largura. O primeiro tinha uma lâmina larga e longa em forma de meia-lua, com dorso serrilhado e um ornamento em forma de dragão na junção entre a lâmina e o cabo. Todo o seu corpo brilhava com uma tonalidade azul escura, fria e negra. O segundo tinha uma cabeça plana e fortemente curvada como uma serpente de 2 gumes, com um brilho gelado que fazia a pele de qualquer um arrepiar só de olhar. A visão dessas 2 armas ousadas e ferozes fez os olhos de Dorri e Broj brilharem de admiração. Uau! Que incrível! Darin sorriu e os apresentou. A primeira se chama Lâmina Crescente do Dragão Verde. É semelhante em uso à espada larga de Dorri-san, mas é mais afiada e desfere golpes mais poderosos. A segunda é a lança serpente de 8 envergaduras. Assim como o machado de batalha de Broj-san, ela tem 2 gumes, mas é mais ágil e ainda assim tem peso. Ela pode rachar montanhas e estilhaçar pedras. Ele fez um gesto convidativo. Experimente. Veja se combinam com você. Os 2 gigantes, incapazes de conter a excitação por muito tempo, imediatamente estenderam a mão e agarraram suas novas armas. Quando começaram a brandi-las, rajadas poderosas chicotearam o chão, e sorrisos largos se espalharam por seus rostos. Darin ficou de braços cruzados, observando a cena com um sorriso satisfeito. Com sua barba majestosa e a lâmina crescente do dragão verde em mãos, Dorri, o ogro azul, e Broj, barbudo e feroz, empunhando a lança da serpente de 8 envergaduras. Pareciam ainda mais com verdadeiros ogros. Capítulo 628. Eu vou cortar. Eu corto. Um brilho frio brilhou no ar, seguido por uma rajada estrondosa. 2 picos de montanhas de tamanho considerável foram cortados ao meio, fazendo com que pedras rolassem em todas as direções. Dorri e Broj seguravam suas novas armas com expressões exultantes, tratando-as como tesouros inestimáveis. Eles brandiram a lâmina crescente do dragão verde e a lança serpente de 8 envergaduras com total abandono, como crianças que encontraram o bastão perfeito perto do portão da vila, rasgando as colinas e florestas ao redor. Nada permaneceu intocado em seu rastro, e os 2 se divertiram muito. Jagagaga! Que armas incríveis! E o nome Crescente do Dragão Verde também parece legal. Dorri cravou a lâmina no chão com um baque ensurdecedor, fazendo a terra zumbir como um terremoto. Ele riu com vontade. Irmão Darin, esta arma que você forjou é ainda melhor que aquela feita pelo velho ferreiro de Elbaf. Broj, enquanto isso, girava a lança da serpente de 8 palmas em suas mãos com alegre obsessão, tão emocionado que fumaça branca saía de suas narinas. Muito melhor que meu velho machado de batalha. Cabababa. Eles não poderiam estar mais felizes. Para um guerreiro de Elbaf, nada era mais precioso, ou mais sincero, do que receber uma arma que combinasse com sua força e estilo. E com apenas alguns golpes de teste, eles já conseguiam sentir o poder avassalador dessas armas de formato único, pesado, afiado e perfeito para o estilo de combate brutal dos gigantes. Para ser franco, com essas armas em mãos, seu poder de luta aumentou em pelo menos 30%, talvez mais. Contanto que vocês estejam satisfeitos, Dorri-san, Broj-san. Darin sorriu. Ele não era um mestre ferreiro, mas graças aos poderes da Jiki no Mi, fabricar essas armas não foi difícil. Em termos de técnica de forja, ele não se comparava aos famosos ferreiros que fabricavam meito do outro lado do oceano. Mas esses 2 gigantes não precisavam de meito. O que eles precisavam, em termos simples, eram porretes enormes, pesados e com lâminas afiadas. Quanto às formas específicas, lâmina crescente do dragão verde e lança serpente de 8 envergaduras, isso era apenas Darin se entregando ao seu próprio senso de diversão. Claro, mesmo que quisessem um meito, nenhum ferreiro conseguiria fazê-los naquela escala. Era simplesmente demais. Há um ditado na minha terra natal, uma espada preciosa para um verdadeiro herói. Como os guerreiros mais poderosos de Elbaf, vocês 2 merecem armas como estas.
Sinceramente, só lamento que minhas habilidades não sejam melhores. Dory-san, Brogy-san, vocês, guerreiros do mar, merecem muito mais do que eu poderia conseguir. Darem falou humildemente. Ao ouvir isso, Dory e Brogy imediatamente ficaram vermelhos de excitação, seus corpos tremendo. Os olhos de Brogy até se encheram de lágrimas. Que elogio! O irmão Darem até se desculpou por não ter feito armas melhores. Não, irmão Darem, este já é um presente incrivelmente precioso. Dory curvou-se profundamente e disse solenemente. Nós realmente não sabemos como agradecer por nos darem essas armas. Por favor, não sejam tão formais e nos chamem de San. De agora em diante, vamos nos chamar de irmãos. Ele fez uma pausa no meio da frase e então, como se um pensamento lhe ocorresse, seus olhos brilharam. Espere. Porque nós três não nos tornamos irmãos juramentados. Os olhos de Brogy se arregalaram de alegria e ele assentiu vigorosamente. Estou dentro. Darem franziu a testa, hesitante. Mas, irmãos, eu não tenho sangue de gigante. No fim das contas, ainda sou humano. Isso não importa. Brogy acenou com a mão despreocupado e riu. Você pode crescer, não é? Isso já é o suficiente. Não há diferença alguma. Darem, esse grande idiota. Ele se virou para olhar para Dory, que o observava com olhos sérios e disse com profunda convicção. Podemos ter nos conhecido em combate, mas nos entendemos instantaneamente. É assim que deve ser. Nada mais importa. Irmão Darem pode não ser um gigante de sangue, mas em espírito e força, você é um verdadeiro guerreiro Elbaf. Por favor, aceite nosso juramento. Ele juntou as mãos e fez uma profunda reverência. Suspiro. Bem, nesse caso não vou fazer cerimônia. Darem soltou um longo suspiro e concordou relutantemente com um sorriso no canto dos lábios. Maravilhoso. Jagagaga. Dory comemorou socando o ar. Cabababa. Então como decidimos quem é o irmão mais velho? Perguntou Brogy, ansioso. Se formos pela idade, o irmão Darem seria o mais novo. A boca de Darem se contraiu. Felizmente, Dory sorriu e disse. Nós, gigantes, somos uma raça guerreira. A idade não importa. O irmão Darem é mais forte do que nós dois e ainda maior. De repente, ele fez uma pausa, sua expressão endurecendo como se ele tivesse se lembrado de algo estranho. O rosto de Brogy estava igualmente envergonhado. Dory fez uma reverência solene. Irmão Darem, por favor, torne-se nosso irmão juramentado e seja nosso irmão mais velho. A partir de hoje, eu, Dory, o Ogro Azul, juro pela honra de Elbaf. Passarei pelo fogo e pela água pela causa do nosso irmão mais velho. Brogy fez o mesmo ansiosamente, juntando as mãos e fazendo uma profunda reverência. Eu também. Ao vê-los assim, Darem não pôde deixar de se emocionar. Ele cerrou os punhos e riu alto. Bom. Dory agarrou a lâmina crescente do dragão verde plantada no chão, enquanto Brogy pegou a lança da serpente de 8 envergaduras e olhou para Darem. Sua arma. Darem pensou por um momento e então de repente acenou com a mão. Do céu distante, um raio de luz negra e sinistra disparou em sua direção, capturado levemente entre seus 2 dedos. A lâmina amaldiçoada Ema, manchada com o sangue de incontáveis inimigos poderosos, não parecia maior que um palito de dente na mão do gigante Darem. Ampliar. Darem sorriu e deu uma ordem baixa. Ema tremeu por um momento, então, sob o olhar atordoado de Dory e Brogy, começou a crescer rapidamente. Em instantes, ele se transformou em uma enorme espada negra, com mais de 10 metros de comprimento. Incrível! Sua arma também pode ficar maior. Brogy exclamou com admiração. Darem riu baixinho, erguendo Ema bem alto, e os outros 2 também levantaram suas armas. As 3 armas se chocaram no ar, soltando um grito agudo. Então Darem serviu vinho em suas taças enormes e ergueu a sua própria taça bem alto. Eu, Rogers Darem. Dory levantou sua xícara. Eu, Dory, o Ogro Azul. Brogy levantou sua xícara com um sorriso. Eu, Brogy, o Ogro Vermelho. A voz de Darem estava cheia de paixão enquanto ele ria alto. Hoje, testemunhados pela antiga ilha de Pequeno Jardim, e em nome da glória de Elbaf, nós 3 juramos ser irmãos. Estrondo. 3 taças enormes se quebraram, e o vinho âmbar ondulou com o brilho da nova fraternidade. Do outro lado da antiga ilha, 3 gigantes poderosos jogaram suas cabeças para trás, viraram suas bebidas e rugiram com gargalhadas estrondosas. Irmão mais velho. Segundo irmão. Irmão mais velho. Terceiro irmão. No dia seguinte, a fogueira queimou até ficar fraca e finalmente se apagou. Nas margens do pequeno jardim, navios mercantes se alinhavam um após o outro. Tripulações descarregavam pilhas de vinho fino, comida e outros suprimentos em terra. Quando tudo estava pronto, o líder da caravana se aproximou de Darem respeitosamente, com o rosto cheio de sorrisos ansiosos. Darem-san, tudo que você pediu já foi entregue. Precisa de mais alguma coisa? Darem, tendo retornado à sua forma humana e agora vestido com um fraque preto finamente cortado, deu um leve sorriso. Não, enviarei o pagamento para você mais tarde. Não, não precisa. O líder da caravana se curvou com medo e respeito. Esta é a vontade de Doflamingo-sama. É uma honra servi-lo. Darem olhou para ele, depois riu e acenou para ele ir embora. Tudo bem. O líder da caravana imediatamente entendeu a indireta e levou sua frota embora. Jagagaga, irmão Darem, você está indo embora? Da floresta atrás, a figura enorme de Dory emergiu lentamente. Brogy também colocou a cabeça para fora. Sim, tem um banquete para comparecer. Darem respondeu com um sorriso. Brogy sorriu maliciosamente. Cabababa, é um convite de senhora? Darem sorriu maliciosamente. Claro, os 2 caíram na gargalhada. Que inveja! Fuzileiros navais podem ser tão despreocupados? Eles são ainda mais livres que piratas. Darem não conseguiu evitar rir e xingá-los. Passei a vida lutando. Não posso me divertir um pouco? Ele estreitou os olhos, olhando para o mar infinito, seu sorriso se aprofundando com um toque brincalhão. Você deve estar morrendo de vontade de me ver, certo, majestade? Capítulo 629. Então, estou indo, irmãos.
Darren sorriu e acenou para os dois gigantes. Esta viagem à antiga ilha de Pequeno Jardim foi nada menos que gratificante. Ele não apenas atingiu seu objetivo original de aumentar seu atributo força para além de 90, como também ganhou a formidável habilidade corpo de gigante. E por uma reviravolta do destino, ele se tornou o irmão jurado de Dor e Broj, os dois capitães dos piratas guerreiros gigantes, em um conto digno de lenda, o Juramento da Irmandade do Pequeno Jardim, uma grande vitória. Em termos de força, essa jornada foi um claro avanço. Com seu físico atual e força ultrapassando 90, Darren estava confiante de que poderia enfrentar Kaido em vano sem ser dominado. Além disso, o poder da gigantificação parecia ter ainda mais potencial para ser liberado. Com mais treinamento e aumento em sua estatística de força, sua forma gigante pode ficar ainda maior, talvez 30 metros, talvez até 50. Com esse tamanho, ele pode até ser capaz de reproduzir o feito lendário de Oar de 500 anos atrás, levantar e carregar um continente inteiro apenas com força bruta. Ainda assim, Darren estimou que atingir as proporções monstruosas de Oars exigiria que sua força atingisse pelo menos 95, talvez até 100. Nesse ponto, o corpo do gigante pode evoluir para a habilidade mítica, Corpo do Diabo, um poder que supostamente aparece apenas uma vez a cada séculos, transformando-o no mais forte guerreiro gigante maligno dos mares. Claro, tudo isso parecia mais fácil do que realmente era. A realidade, quase impossível. Desde que seu atributo força ultrapassou 90, ele percebeu que mesmo lutar com Dor e Broj mal conseguia impulsionar seu crescimento. Os ganhos eram minúsculos. Seu progresso praticamente havia batido em outra parede. Se eu quiser continuar ficando mais forte, preciso encontrar uma abordagem diferente. Darren pensou consigo mesmo. Jagagaga, vai pegá-los, Aniki. Dor riu, acenando para ele enquanto mastigava a carne assada. Cabababa. Broj riu e flexionou seus enormes bíceps, exibindo seus músculos salientes. Vá conquistar aquela mulher. Mostre a ela o poder de nós, gigantes. Novo Mundo. Distrito do Prazer. A noite estava caindo. Quando as luzes se acenderam, a ilha não ficou em silêncio. Em vez disso, ela explodiu em um mar de neon e indulgência. Turistas circulavam sem parar pelas ruas. Caravanas descarregavam engradados de vinho, charutos e produtos exóticos de seus navios. Cada rua brilhava com luzes vibrantes, e o ar estava impregnado com um aroma de perfume e bebidas alcoólicas fortes. Sendo a maior, mais extravagante e mais decadente zona sem lei do mundo, o Distrito do Prazer brilhava tanto à noite quanto durante o dia, talvez até mais. Cassinos, bordéis, clubes, arenas de gladiadores, tavernas, casas de jogo. Tudo que um aventureiro pudesse desejar estava ali. Como uma cortesã experiente, a ilha buscava drenar até a última moeda de qualquer um que pisasse em terra firme. Mas em forte contraste com a indulgência turbulenta de outros lugares, uma calma refinada irradiava do hotel de luxo no centro da ilha. O salão de banquetes no último andar foi fechado e não estava mais aberto ao público. Sob o brilho dos lustres de cristal, homens e mulheres em smokings e vestidos sob medida circulavam, carregando vinhos finos e pratos gourmet. Preparavam-se para um banquete privado, meticulosamente organizado por ninguém menos que sua estimada rainha. Uma toalha de seda branca cobria a longa mesa de banquete, salpicada de flores frescas. Cada membro da equipe se concentrou intensamente em suas tarefas, sem ousar ser descuidado. Eles não sabiam quem era o convidado de honra daquela noite, mas se lembravam claramente de uma coisa. Mesmo quando o distrito recebeu um dragão celestial, a rainha não estava nem perto de ser tão séria. Iguarias dos 4 mares, vinhos e tabacos premium de todas as regiões da Grand Line, antiguidades, caligrafia, obras de arte. Corria o boato de que o custo desse jantar rivalizava com o orçamento anual de um pequeno país. Enquanto os preparativos para o banquete estavam em andamento, muitos jovens cantores, dançarinos e criadas trocavam olhares e sussurravam em voz baixa. Você ouviu? A rainha foi cedo ao salão só para arrumar o cabelo para esta noite. Não foi só o cabelo, ela até fez um tratamento facial completo no spa. Dizem que a principal boutique de alta costura da ilha ficou completamente sem vestidos de noite. Parece que Sua Majestade está levando este banquete muito a sério. Ainda assim, ninguém sabe quem é o convidado de honra desta vez. Silêncio. Uma voz fria e autoritária interrompeu a conversa, fazendo com que todos ficassem tensos e em silêncio enquanto se viravam respeitosamente para a fonte. Um homem de terno preto elegante entrou na sala com um olhar severo. Como está indo a preparação? Tudo pronto, senhor, respondeu um membro da equipe respeitosamente. O homem olhou ao redor do salão e então assentiu em aprovação. Ótimo. O convidado chegará em breve. Lembre-se, sigilo absoluto. Sim, senhor. Todos se curvaram em uníssono, tensos e reverentes. Naquele momento, o som claro e gracioso de saltos altos ecoou na entrada do salão de banquetes. Cada passo aterrissava levemente no chão de mármore polido, como gotas de chuva batendo no vidro, nítidas e marcantes. Todos os olhos se voltaram instintivamente para a porta. E então, a respiração ficou presa na garganta de todos enquanto a cena se desenrolava. Banhado por uma luz radiante, um pé fino e delicado entrou no corredor. Sua pele clara e impecável brilhava como jade polido, emoldurada por saltos pepitô e de tiras pretas que acentuavam sua elegância. Um majestoso vestido violeta de sereia se arrastava atrás dela, estendendo-se pelo chão. As curvas elegantes do vestido moldavam sua cintura fina, tão delicadas que pareciam caber em uma só mão. Seus cabelos dourados caíam em ondas pelas costas, complementando perfeitamente o brilho suave do vestido de noite. A bainha balançava suavemente a cada passo, refletindo a luz quente da lâmpada como água ondulando sob o luar. Um vislumbre de seu decote pleno e esculpido e das clavículas sutilmente expostas aumentava seu charme.
Sua pele, emoldurada pelo tecido fino, brilhava com a pureza de um anjo, e um colar de diamantes refinados cintilava em seu pescoço, como orvalho brilhando ao amanhecer. Com elegância, Stussy entrou no corredor. Um sorriso tênue e indecifrável brincava em seus lábios carmesim. Cada passo, cada olhar irradiava uma beleza de tirar o fôlego e um charme perigosamente sedutor. Sua presença exalava um ar de mistério e nobreza intocável. Todos no salão, homens e mulheres, ficaram olhando, atônitos. Várias das criadas e dançarinas até coraram, com os lábios entreabertos enquanto exalavam respirações trêmulas. Tão bonito! Alguém murmurou baixinho, expressando o que todos os outros estavam pensando. Satisfeita com a reação, o sorriso de Stussy se aprofundou e seu humor melhorou ainda mais. Perfeito! Esse era exatamente o efeito que ela queria. Com essa aparência impecável e radiante, ela cumprimentaria aquele perdedor ridículo. Capítulo 630. Ao mesmo tempo, em outro saguão do hotel de luxo, a parede de azulejos intrincados de repente ondulou como água, e uma figura em um terno italiano flutuou para fora de lá. Jovem mestre, a área foi completamente varrida. Nenhuma normalidade foi detectada. O Senhor abaixou a cabeça respeitosamente enquanto se dirigia ao jovem loiro sentado no sofá de couro à sua frente. Seu cabelo estava impecavelmente penteado para trás, cada fio perfeitamente no lugar. Vestindo um terno italiano azul escuro com um lenço de bolso vinho, ele exalava uma elegância calma e madura, bem além de sua idade, apesar de ter apenas 20 anos. Doflamingo ajustou seus óculos de sol e franziu a testa. O que essa mulher está aprontando dessa vez? Estou com um mau pressentimento. Ele pegou um cigarro da mesa de centro, tirou um e casualmente jogou-o para o Senhor. Sem armadilhas? Sem assassinos? O Senhor pegou o cigarro e respondeu calmamente. Confirmado. Verifiquei tudo. Está tudo normal. Todos no hotel estão totalmente concentrados nos preparativos para o banquete desta noite. Doflamingo assentiu. Ele tinha absoluta confiança na competência do Senhor. Ao contrário dos outros oficiais de Don Quixote, o Senhor era calmo, alerta e detalhista. Mesmo as tarefas mais delicadas ou de alto risco eram executadas com precisão. Mais importante ainda, ele conquistou a aprovação daquele homem. E embora Doflamingo tivesse sentimentos complicados em relação àquele homem, uma coisa que ele nunca questionou foi seu julgamento. Foi por isso que após o incidente de Vano, ele tomou conhecimento de Senhor e começou a investir pesadamente em seu desenvolvimento. O Senhor não o decepcionou. Após entrar no novo mundo, ele rapidamente despertou aqui. Combinado com sua habilidade elusiva de Akuma no Mi, sua força agora superava até mesmo oficiais veteranos como Trebol. É exatamente por isso que Doflamingo o trouxe, discretamente, para este banquete oferecido pela rainha do Distrito do Prazer. Ela disse que vai me apresentar a um amigo interessante esta noite. Gostaria de saber que tipo de personagem será. Doflamingo riu friamente, os cantos de sua boca se curvando lentamente. Fufufufu. Agora estou realmente curioso. Estrelas brilhavam no céu noturno. Uma figura alta desceu silenciosamente do céu, pousando suavemente em frente à grande entrada do hotel de luxo. Olhando para o saguão familiar à sua frente, Darren sorriu e ajeitou casualmente seu cabelo desgrenhado e sua gravata borboleta. Darren-san, você finalmente chegou. Um homem bem vestido saiu rapidamente do hotel e fez uma reverência profunda e respeitosa. Sua Majestade a Rainha está esperando no salão de banquetes há algum tempo. Darren sorriu, pegou um charuto, mordeu-o e acendeu-o. É? Talvez eu devesse deixá-la esperando um pouco mais. O homem de terno. Brincando. Darren riu baixinho e deu um tapinha em seu ombro. Não precisa ser tão formal. Na verdade, estou ansioso pelo jantarzinho da rainha. O homem enxugou o suor frio da testa e rapidamente se virou para liderar o caminho. Eles caminharam pelo opulento saguão do hotel e passaram por um grande arco, chegando finalmente à entrada do salão de banquetes. O homem parou, fez um gesto de boas-vindas e curvou-se levemente. Sua Majestade está esperando por você lá dentro. Obrigado. Darren assentiu e abriu a porta com um leve sorriso nos lábios. No momento em que a pesada porta de madeira se abriu, uma onda de fragrância inebriante saiu. Delicados pratos gourmet dispostos com um toque artístico. Uma cantora, envolta em tecido transparente, estava no palco, sua voz etérea pairando no ar. Uma música suave preenchia o salão iluminado por cristais, tudo imerso em uma mistura onírica de elegância e indulgência. Apesar de toda a sua grandeza, a opulência desapareceu diante do brilho da mulher sentada no centro. Joias finamente trabalhadas. Um vestido sob medida com perfeição. Um corpo que balançava como poesia em movimento. Sentada graciosamente, uma perna cruzada sobre a outra, sua postura esculpia uma silhueta requintada em sombras e luz. Aquela mulher misteriosa, perigosa e incrivelmente nobre estava ali, com o pé preguiçosamente enganchado em seu salto pépito e cravejado de diamantes, uma mão apoiada sob o queixo e a outra segurando um cigarro fino. E com um sorriso dançando nos olhos, ela olhou para ele, calma, divertida e totalmente cativante. Vice-almirante Darren, já faz muito tempo. A voz de Stussy soou baixa e rouca, seu sorriso impregnado de suprema confiança, como se tudo já estivesse na palma da sua mão. Seus olhos estreitos brilhavam com um charme sedutor. Para esta noite, ela havia manipulado inúmeros recursos nos bastidores, mobilizado vastos recursos e até arriscado apoiar Doflamingo como Shichibukai diante dos 5 anciões. Naturalmente, ela precisava se apresentar em seu momento mais deslumbrante e imponente. Mesmo que fosse apenas para saborear a reação de Darren, ela queria que ele soubesse exatamente quem estava no controle. Pensando nisso, seu sorriso ficou ainda mais radiante. Ela já podia imaginar, as manobras veladas, as trocas ríspidas à mesa do banquete. Ela é muito segura de si. Darren olhou de soslaio para a mulher atraente à sua frente e de repente sorriu. Faz só um mês. Você já está com vontade de comer de novo? Bate.
Stu se tropeçou e quase bateu a bochecha na mesa. Ela saiu do personagem instantaneamente. Sua fachada sedutora quebrou enquanto sua expressão se distorcia, suas bochechas corando de raiva e vergonha. Esse desgraçado sem vergonha. Vulgar. Completamente vulgar. Era assim que um futuro almirante da marinha deveria agir, mas isso não foi o pior. Antes que ela pudesse se recuperar, Darren sentou-se casualmente à sua frente, pegou um garfo, espetou um pedaço enorme de bife e o enfiou direto na boca. Ele mal mastigou antes de engolir tudo de uma vez. Então, como se os utensílios fossem muito trabalhosos, ele estendeu a mão e agarrou uma pilha de ostras perfeitamente servidas com as próprias mãos e a sorveu ruidosamente. Zero decoro. Completamente bárbaro. Depois de passar os últimos dias em pequeno jardim com seus novos irmãos, a maioria das refeições, embora repletas de coisas como carne de dinossauro, tinha sido rústica e básica. Cozinhar não era exatamente o forte de 3 gigantes. Agora, diante de um banquete de iguarias dos 4 mares, Darren estava praticamente babando. Além disso, o que mais precisasse ser feito poderia esperar. Não dá para lutar de estômago vazio, né? Quanto às maneiras à mesa, Darren não se importava nem um pouco. O tempo passado com Dory e Broj o tornou mais direto, mais relaxado. Simplesmente aproveitar a comida. Só isso. Ao vê-lo encher a cara sem sequer olhar para ela, Stussy de repente sentiu sua raiva explodir. Ela passou horas se preparando para essa suposta vitória desde o salão até o vestido, passando pela maquiagem impecável que ela acreditava que venceria a noite. E esse idiota nem olhou direito para ela. Você vai mesmo comer. Stussy cerrou os dentes e cerrou os punhos com força. Ainda mastigando, Darren fez uma pausa, olhou para os pratos empilhados e deu uma rápida olhada nela. Lindo vestido. Roxo combina com você. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.